O comando do while ele é muito semelhante ao comando while, porém a expressão é avaliada no final do laço. Isso significa que o bloco de comandos vai ser executado pelo menos uma vez antes da expressão ser avaliada. Então, vamos fazer o teste aqui. Então, ele é bem parecido, né? Veja que a diferença é que antes esse while estava aqui em cima, né? E não existia esse do. Então, o comando do while significa o quê? Faça enquanto. Isso você estudou também lá na disciplina de lógica. Então, faça isso daqui enquanto essa condição for satisfeita. Tá? Então, vamos ver na prática aqui. Também não tem muita diferença do anterior, não. Vou salvar ele lá na pasta. Comando do while. E vou lá no navegador e vou fazer o teste. Vou colocar o host barra comando underline do while.php. Olha lá, veja que aconteceu a mesma coisa, né? Parecido com o comando while que nós estudamos no vídeo anterior. É o código que faz a mesma coisa, porém agora com o comando do while. Para identificar a diferença, vamos modificar esse código um pouquinho e ver aquilo que a gente acabou de falar anteriormente, que ele executa pelo menos uma vez. Conte menor do que 10. Essa é a expressão que está sendo avaliada para que o comando aconteça, ou seja, para que esse bloco de comando seja executado. Essa expressão tem que ser verdadeira, tá? A variável conte tem que ser menor do que 10. Então, eu vou vir aqui e vou colocar ela, vou mudar o valor dela para 20. Se você observar a condição, esse bloco de códigos aqui vai ser executado quando a variável conte for menor do que 10. E ela tendo o valor 20, indica que esse bloco não é para ser executado, porque a condição não é satisfeita. Então, vamos salvar aqui e vamos ver o que acontece. O valor do contador é 20. Ah, mas por que ele executou? Porque a verificação está acontecendo depois. Então, ele está falando o seguinte, faça isso e depois verifique. Então, ele fez primeiro, depois que ele verificou. Se a gente tivesse com esse comando aqui em cima, então vamos fazer uma pequena alteração aqui. Se esse comando tivesse aqui em cima, e aí não teria essa parte aqui, né? Se esse comando tivesse dessa forma, eu vou salvar, você vai ver que não vai acontecer nenhuma vez. Não aconteceu nenhuma vez. Por quê? Porque ele verificou primeiro. Então, se na primeira verificação o valor da variável já é maior do que 10, então ele não executa nenhuma vez. Então, veja que a diferença do while e do while é bem grande se você for pensar em termos de execução aí. Conte é igual a 0, né? Igual estava antes. Se a gente executar, ele vai de 0 a 9. Então, esse é o comando do while.